ajudando a construir um mundo mais justo, igualitário e feliz. Mutirão de cantoria, celebrar a união. Vou chamar meus companheiros, os meninos congadeiro, a reunir em mutirão, pra cantar a alforria, mutirão de cantoria, celebrar a união. Sou do brejo cerrado em flor. E é isso aí, queridas e queridos ouvintes, programa Mutirão começando aqui pela Rede Boa Nova de Rádio. Para quem estava com saudade de nós, eu sei que tem uma galera que estava torcendo para nós voltarmos. Cá estamos nós de novo, eu sou Franklin Félix e com muita alegria iniciando aí o programa Mutirão para tratarmos de assuntos relacionados à doutrina espírita e os direitos humanos. Mas nada, eu ia apresentar e tal, mas cada um que se apresente, né? A galera vocês já conhecem e tal, vieram bonitos, perfumados, e é uma alegria que eu não tô me contendo. Eu tava numa ansiedade nessa semana que parece coisa de criança quando prometem um passeio e aí, você vai no domingo no passeio. Eu tava assim, Ive, muito bom dia. Bom dia, gente, que ansiedade mesmo, né, Franklin? É uma honra poder voltar aqui aos estúdios da Rádio Boa Nova. A gente ficou na geladeira da emissora durante uns 4 meses de castigo, um castigo bom, porque de alguma forma a gente está conseguiu traduzir um ideal que a gente já vinha fomentando há bastante tempo, que é a questão dos direitos humanos. A gente ficou bastante tempo falando só sobre juventude e foi um momento especial para nós, mas no final dos tempos, assim, nós já estávamos caminhando para isso, né? Falando de assuntos mais profundos, mais reflexivos, então é uma grande alegria estar com esses parceiros aqui, né? Com minha alma gêmea, que não é mais minha alma gêmea, Franklin Félix. Perdeu. E ao lado de 2 parceiros, um que já esteve com a gente, né? Que é o Leandro, e depois o outro se apresenta também, tá bom? Deixa assim, joguei a bola pro Leandro. Bom dia para todos, né? Bom dia aos ouvintes. Um prazer estou muito feliz de estar aqui com a Ive, com o Frank, com o Thiago. Prazer estar de volta aos estúdios da rádio. Espero contribuir, colaborar com todos a respeito dos direitos humanos. A gente ficou bastante tempo falando só disso, né? Aconteceram coisas que motivaram a gente a pensar mais profundamente sobre isso. E eu espero que dê muitos frutos o programa Espiritismo e Direitos Humanos. Passa a bola pro Thiago agora. Bom dia a todos, é um prazerzão estar aqui com essas figuras aqui do meu lado, Franklin Félix. Aliás, essa novela acabou ontem, né? É verdade, falar da tava novela no daqui a Félix. pouquinho. Vamos estar falando. Minha grande amiga Ive de Oliveira e eu, Leandro Piazon. Eu tô aqui ansioso também, com as pernas um pouco bambaleando aqui, mas um bom dia a todo mundo, todos os ouvintes, e vamos falar de assuntos, discussões que vão realmente remeter a essa questão dos direitos humanos, que hoje em dia a gente sabe que tem um pouquinho de preconceito sobre essa palavra, né? Maravilha. Feitas as apresentações, a gente falar aí da galera que tá na sintonia com a gente também, ó. Querida Ana Cláudia Facim, irmã, companheira de todas as horas, veio cedinho aqui, chegou 8 horas nos estúdios da Rádio Boa Nova, só para nos ajudar junto com a Tati, meninas queridas, lindas, que estão aqui com a gente, ajudaram a montar a vinheta, deram ideia e tal. O Ale gravou com o vozeirão dele, o Thiago aqui da rádio também, seu Jéter e Gil, que acreditaram aí, quando a gente falou, olha, a gente vai falar sobre direitos humanos e tal, eles ajudaram a gente a pensar nome, ajudaram a gente a moldar um programa. Então é um grande carinho nós voltarmos aqui para a Rádio Boa Nova com um tema que é tão caro para todos nós, né? E o Felipe Galesco, o que o Felipe Galesco tá fazendo, gente? Ele tá dormindo, será? Ele disse ontem que ia estar divulgando, que nem o call center, né? Ele providenciou uma divulgação numa página que a gente construiu também há um tempo, logo no finalzinho da nossa estadia no Juventude Maior, a gente construiu uma página no Facebook que chama Espiritismo e Direitos Humanos. Então, se vocês quiserem já consultando, clica ali, entra no Facebook, Espiritismo e Direitos Humanos. E a gente já vem promovendo algumas discussões a respeito do tema e diz que o Felipe Galesco, que é o nosso artista do grupo, está divulgando o programa, né? Então a gente pode consultar. Se não tiver, vocês ligam pra cá e avisam que a gente briga com ele. Deixa eu contar ele depois. Tá lá. E aí o Júnior, que é do Ceará, ele falou, se vocês não disserem da gente, se você não falar de mim aqui, ó, vocês vão
apanhar. Então o Júnior tá lá no Ceará. E aí são pessoas que apoiam, que estão, a gente tem montado também um grupo fechado, né, para pensar. Não que a gente se fecha em grupos, mas a gente montou um grupo pra gente começar a pensar a temática dos direitos humanos. Tem muita novidade. Você aí, querido ouvinte, que acompanha a gente, tal, nos próximos programas, com certeza terá cada vez novidades mais. Mas os meninos falaram pra gente falar sobre a coisa da novela, não? Como que é? Então, parece que teve a novela ontem das 9, né? Acabou, da Rede Globo, né? Uma novela que teve uma expectativa muito grande em torno de um tema que, pra mim, já tinha que ter sido, sei lá, resolvido há bastante tempo. Parece um tema medieval, inclusive. Que se teria ou não um beijo de um casal homossexual, homoafetivo, né? E aí, todo o capítulo ficou girando em torno deste momento que aconteceu. Galera, né? parou pra assistir. Paramos o Brasil. Merece uma vinheta? Merece uma Eu vinheta? acho que merece uma vinheta, inclusive. Qual que vocês escolhem? O que vocês acham? É do babado. É do babado, isso. Solta pra gente, por favor, a vinheta. É do babado. É do babado e é sobre isso que a gente quer ouvir você aí em casa. 0800 979 5011, 0800 979 5011. Liga e fala pra gente o que você achou do beijo dos dois profissionais, né? Porque antes de ser o personagem, dois profissionais, o Matheus Solano e o outro, como chama? Thiago Fragoso. Dois heterossexuais, casados com filhos. Ah, legal você ter falado isso. E aí foi um beijo emocionante, a galera igual final de Copa. Liga aqui na rádio e fala pra gente, 0800 979 5011, dê a nossa opinião, assim como o Leandro Piazon vai falar dele nesse instante. Diz aí, Leandro. Na opinião já? Você já jogou, do babado. Engraçado que assim, eu não acompanho novela, né? E eu sei dessa novela pelo que eu vejo nas publicações, assim, esporádicas, assim. Eu estava na casa de um amigo ontem, onde passei a noite lá. Aí a gente saiu, quando chegamos, cheguei na cena do beijo. A hora que ligou a televisão, tal, a cena do beijo, falou, acho que é agora, Leandro, é agora, né? O pessoal ali na expectativa e tal. Eu até falei assim, pô, mas foi um beijo foi meio um selo, assim, né? Não foi aquele beijo. Selo conta a idade, né? Selinho. Selinho conta a idade, 45 anos pro Leandro Piazon. Eu acho assim, se fosse um beijo assim do Matheus Solano com a Cléo Pires, ia rolar mais umas pegadas, né? Coisa mais caliente. Olha, eu acho que foi bom, né? Foi interessante eles terem abordado isso daí, acho que foi um passo. Acho que há outros assuntos que são importantes também não são abordados culturalmente. Eu gostei muito de umas campanhas que eu vi aí pela internet. Por exemplo, assim, você mostra uma pessoa traindo, matando a outra, você mostra uma cena de estupro, você mostra um assalto e tal. E por que um beijo homoafetivo ia causar tanto impacto se uma cena de violência, de corrupção, de morte... Deveria ser muito mais chocante isso do que uma cena de carinho entre duas pessoas. Né? Eu acho que esse é o raciocínio perfeito, né? Eu achei que foi importante dar esse passo, até as perguntas que o pessoal faz. Como que eu vou explicar para o meu filho, dois homens se beijando? Eu falei, olha, então como é que você explica para o seu filho uma mulher esfaqueando uma outra pessoa na cama, que eu não vi essa cena, mas eu fiquei sabendo que houve isso no... E amarrado ainda, né? Ainda amarrado, com requintes de curiosidade, porque o cara estava amarrado. Então tem vários crimes aí, né? Sem direito à defesa, planejado, quer dizer... Mutação de cadáver também teve, isso é muita coisa. Né? Tiago, o que você achou? Você assistiu a cena? Assisti. Ultimamente estava acompanhando a novela, acho que até por causa do casal, que acho que foi tratado com muita delicadeza, né? Acho que o tema em si. E ontem o Facebook bombou, né? Depois que teve o beijo, enfim, o WhatsApp, essas coisas assim, todo mundo, acho que narrando um pouco e a expectativa do beijo até que rolou. Tinha pessoas até que depois até comentaram, mas foi no final da novela, ou seja, um horário já acima do... mas as pessoas acabam olhando até com o que é bom com um lado o modelo do dano, né? O modelo do dano, né? Do copo meio vazio. Aconteceu e foi ótimo. História da TV brasileira. Eu fiquei assim, até ontem meio piegas, assim, chorei com o final de novela. Como que chorar e fazer novela não tem como? Mas da novela em si, amor à vida, né? O beijo e o perdão em si. Oi, você chorou? Eu não chorei, mas eu não assisto novela, né? Coração eu já não assisto mesmo. Faz anos que eu não assisto novela. Mas aí ontem era aniversário da minha tia, a gente estava na casa da minha avó, então estávamos assistindo novela, porque ela não falou que não ia perder de jeito nenhum o último capítulo. Mesmo no aniversário dela, não não vai perder. E aí, acho que foi uma alegria ter visto a cena, entendeu? Comemorei mesmo, gritei, que nem copo
Copa do Mundo. Todo mundo gritou. Porque é importante, eu acho, é um marco mesmo, né? Dessa questão do que existe. Isso existe. Você querendo ou não, você gostando ou não, fazendo parte do seu mundo ou não, isso existe, gente. Nós somos assim, nós gostamos das pessoas, nós temos carinho pelas outras pessoas. Por que não, então, se abrir para enxergar esses outros modelos de relacionamento? Por que continuar restrito num modelo, né, culturalmente imposto, dito como certo, como... chega até... Heteronormativo, né? Exatamente, heteronormativo. É uma coisa de doer o coração. É muita rejeição. Eu fico imaginando, assim, para quem tem essa orientação, para quem é homossexual, que já veio com uma orientação sexual desta medida, sentir desde criança a rejeição social, cultural, de que não é certo. Você não é certo, você não é certo. Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Você ser do jeito que você é, se expressar da maneira que você acredita, não é certo. Então, eu acho que foi um marco para mostrar que isso existe sim, que não é isso, que é um relacionamento e que é amor. E quando as pessoas se amam, elas também se acarinham, elas se tocam também. E é importante. O casal, ele era muito, acho que, romântico. Então, deu o tom também dessa coisa do... Porque existe essa coisa do olhar para o homossexual, para a questão do... Como é que fala? Coisa meio... vulgarização da sexualidade. Promiscuidade. Né? E mostrou que o relacionamento, ele era de amor. Então, isso também foi diferente. Acho que o tom do relacionamento, da cena, até pelo olhar deles, a cumplicidade. Então, ele revelou exatamente isso, que o relacionamento homoafetivo, ele também é de amor, não é de promiscuidade. E mostrou outros relacionamentos heterossexuais ali, aquele casamento que era montado, que a menina desistiu, que era um casamento heterossexual, mas era um casamento que levaria à promiscuidade, de relações totalmente corruptas e tal. Então, achei que mostrou exatamente esses dois lados. Você está avaliando que o relacionamento heterossexual é melhor, só que olha só o que os relacionamentos heterossexuais estão, né? Onde eles estão culminando. Isso que a gente está fazendo, queridos ouvintes, para quem está ligando agora no programa Mutirão, aí um programa que vai tratar das questões de direitos humanos com a luz da generosidade da doutrina espírita. Isso a gente conversava lá fora, né? O programa ele é pensado justamente para a gente abordar temas que a gente não quer abordar, que as pessoas não querem falar. A gente quer falar, que as pessoas não querem ouvir. A gente liberou 0800 979 5011 para você dizer aí o que você achou do beijo entre o Félix e o Nico lá na novela. As pessoas não ligaram. Liga, dá pra gente a sua opinião aí pra gente, porque chega uma hora que a gente precisa se posicionar, não precisa? Isso. A gente precisa dar a nossa opinião, a gente precisa dizer... pro bem ou pro mal, a gente precisa se posicionar. Chega uma hora que a gente precisa descer do muro, não precisa? Solta pra gente a vinheta, companheiro, descendo do muro aí pra gente falar por que a gente acha importante a gente se posicionar. De que lado você está? Desce do muro. Essa de descer do muro é justamente isso, porque senão a gente fica, Leandro, com aquela ideia. Eu não vou falar porque eu posso ser mal interpretado, as pessoas, né, vão me levar a mal, então se eu dizer na minha casa que eu fui a favor do beijo entre os dois personagens homossexuais, as pessoas não vão gostar e tal. Posso fazer nada se você não vai gostar. Essa é a minha opinião. Eu acho que com generosidade, com respeito, com carinho, é esse convite que a gente faz para as pessoas, né? Que a gente acabe assumindo posturas que a gente sabe que vão ser posturas que vão trazer qualidade de vida para as outras pessoas, mais generosidade, mais carinho e tal. Não quero com isso defender que a gente vai ter que ser áspero, severo, seco. Mas chega uma hora que a gente precisa descer do muro. Mas, Franklin, você gostou? Você não deu sua opinião. Você só coordenou a mesa, né? Você só pegou o álcool, o fósforo e acendeu. Exatamente. Joga aí, o que vocês acham? Desce do muro, Franklin Félix. Desce do muro. Eu achei uma cena muito interessante. Eu fiquei ansioso. Eu nem voltei pra casa. Não dava tempo de voltar pra casa, entendeu? Então eu fiquei na casa do meu amigo. Aí a gente parou pra assistir, tal, comendo esfirra. E aí, na hora que começou a cena, eu falei, vai beijar. Ele não vai beijar. Eu falei, vai beijar sim. Ele não vai beijar. Então ficou aquela ansiedade. Quando ele beijou, a gente... a gente vibrou justamente por isso, porque para muitos pode ter sido um simples beijo, entendeu? Mas eu acho que é uma representação social, cultural, política que foi manifestada ali. Ainda mais sendo uma emissora que a gente tem os nossos poréns em relação a ela. Mas eu fiquei muito feliz, primeiro que eu me senti representado, e depois que eu senti que as pessoas que estavam naquela cena se doaram muito. Então os dois atores se doaram, se permitiram. Eles vão entrar para a história, entendeu? Com certeza vai ter um monte de gente
rechaçando e tal. Que abominável, que coisa feia e tal. Feio é a promiscuidade, feio é a falta de amor, entendeu? Então eu acho que foi uma cena antológica para a TV brasileira e eu fiquei vendo como uma cena de representação do amor mesmo. Eu peguei por um outro ponto também, que é o seguinte, Frank. Se eu perguntar para você, existe beijo homossexual no dia a dia? Nas ruas, nos bares, isso acontece? Eu acho que de uma maneira muito guetificada ainda, Leandro, de uma maneira muito contida, entendeu? Mas acontece. Agora a gente vê muito mais. Em determinadas regiões, por exemplo, se você andar na Paulista, na Augusta, na Vila Madalena, Caneca. Você vê, porque a gente está falando de São Paulo, né? A gente está Guarulhos. Nós estamos em Guarulhos, inclusive, né? E não citamos Guarulhos. É porque a gente não circula por aqui, mas com certeza em outros lugares aí do Brasil deve ter. Eu soube que em Olinda tem uma rua que chama Rua 13. E lá também rola... Na Rua 13? Na Rua 13. Será que o número 13 tem alguma conotação? Talvez por lado, não sei, pode ser. A gente vamos deixar no ar essa provocação. De repente alguém de lá que estiver ouvindo pode explicar pra gente. Isso, por que é Rua 13? Não, mas por que eu quis dizer isso daí? Porque isso é uma coisa que a gente, pelo menos eu já vi isso e acho super comum. Só que não era comum num ambiente num meio de grande circulação, né? Que é a televisão. Sim. Então eu acredito que tem muitas pessoas que, de repente, têm acesso à televisão, mas nunca teve acesso de, sei lá, andar na Paulista ou andar em outros locais, onde isso é um pouco mais tolerável, né? Sim. Então eu imagino, assim, que existem avenidas de algumas cidades que se um casal homossexual resolver dar as mãos, pode até sofrer uma agressão, ser repreendido, né, não ser atendido às vezes até numa loja, como a gente ouve coisas do tipo, entendeu? Sim. Então acho que gostei desse lado aí. Eu acho assim, não fugindo do assunto, mas colocando essa questão do espiritismo mesmo, né? Essa semana, acho que foi o Franklin, inclusive, que colocou esse post na página do Espiritismo e Direitos Humanos em relação ao objetivo da doutrina mesmo, né? O olhar da doutrina, porque a gente vive num planeta que tem um monte de incoerências, né? Muitas desigualdades, mas o nosso papel enquanto cidadão não é aceitar as desigualdades de uma forma cúmplice, né? Ou como se fosse assim, a lei do karma, né? Então assim, tá posto, então deixa sofrer porque merece, né? Então, a gente tem esse olhar às vezes um pouco, apanhou, mas quem era? Era um drogado, ok. Então tudo bem, ele pode apanhar. Ele tá morador de rua. Tá morando lá, só pode ser encrenca. Então ele mereceu. Então a gente tem essas coisas assim dentro da gente que são voltadas para uma lei que não é de justiça. Exclusão, né? É uma de exclusão, de marginalização. E não é espírita. Isso não é espiritismo. Não é como espiritismo, né? Isso não é espiritismo. Quem que fala que a gente... Raul Teixeira. Ive, pensando nisso aí que a gente está trazendo, que você provoca, a gente quer fazer uma provocação, além de todas que a gente tem feito, mais uma ainda, que é pensarmos aí como é que a doutrina espírita se posiciona, né? Companheiro, solta pra gente a vinheta do Fora da Justiça. Fora da justiça social, não há salvação. Leandro Piazon, o que a doutrina espírita advoga? Fora do que não existe salvação? Fora da caridade não há salvação. E aí a gente quis provocar mais ainda e pensar, talvez porque não existia esse termo lá na época de Kardec, Sim, né? Justiça social. Ou a concepção, o que você acha? Não, acho que não tinha esse termo, eu desconheço. Se alguém falou sobre isso, eu desconheço, né? Esse termo cunhado, justiça social. Estava sendo, acho que ainda pensado, acho que alguns pensadores ainda tateavam, engatinhavam em alguma coisa nesse sentido, mas como a gente existe hoje, esse pensamento estruturado, é totalmente novo, né? E pensando também pela questão da doutrina espírita, a doutrina espírita é totalmente a favor da justiça social. Sim. Né? Nos seus mais amplos aspectos, social, econômico, político, religioso, cultural, afetivo. Né? Não existe preconceitos na doutrina espírita, ela não restringe, não proíbe coisas. Então, só fazendo um gancho com o assunto anterior, não, né? A continuidade do assunto que a gente começou, a doutrina espírita, os pensamentos mais modernos acerca do que a doutrina espírita fala sobre a afetividade, vai totalmente para o lado oposto do preconceito, do comportamento reacionário, de exclusão, né?
Eu acho que é um ponto para a gente começar a pensar nesse assunto, e essa é a nossa proposta do programa, relacionar esses diversos assuntos com a doutrina espírita, né? A doutrina espírita, se a gente for ver, especificamente, ela não fala assim, ó, o Kardec não perguntou no livro do Espírito, é legal ter preconceito ou não é legal? Não tem essa pergunta. Mas como que a gente vai raciocinar a esse respeito? Essa é a nossa proposta. E aí, então, nos próximos programas, a gente está aí terminando, nos próximos programas, esse é o assunto, né? Norteado pela doutrina espírita, nós vamos falar de temas aí relacionados aos direitos humanos, tem várias outras vinhetas e tal, então o convite, queridos e queridas, é que permaneçam com a gente sempre às 10h30 da manhã, nós traremos temas aí da semana, temas importantes que podem... Ó, a velhinha a Vera trouxe um monte de ali, ó. Fala pra gente, Leandro, o que o povo disse aí, ó. A senhora Alice Franco, de São Bernardo do Campo, sejam todos bem-vindos. Estamos numa época em que o preconceito não constrói. Foi uma cena maravilhosa onde o amor conseguiu mudar e transformar ao ponto de trazê-lo de volta ao convívio do seu pai. É isso aí. Muito legal, muito bom. Tem outra, a Yolanda Oliveira de Jardim São Paulo, acho que aqui de São Paulo mesmo, lá do bairro da Zona Norte. Não se esqueçam que o autor da novela tem grande conhecimento da doutrina espírita. E com certeza ele trabalhou o tema do Livro dos Espíritos. Falem sobre aonde rega a questão dos direitos humanos dentro desta cena. Não vai dar tempo da gente... A gente não vai dar tempo de abordar tudo, mas no próximo programa a gente traz. A Elizabeth Gatti, ela da Freguesia do Ó, ela coloca assim: o que dá para perceber é que a mídia quer impor para a sociedade que o terceiro sexo, entre aspas, é natural. Natural é diferente de normal. Natural, macho, fêmea. Normal é tudo aquilo que o eu, entre aspas, pequeno, gostaria de realizar. É uma provocação que a gente pode trazer no final do programa. Eu diria que natural é tudo aquilo que dá na terra e em árvore. Isso é natural. O restante é sociocultural. Exatamente. Então a gente volta a falar sobre isso. Renilde Maria dos Santos, Vila Cachoeirinha. Em minha opinião, foi válido. Não ficou vulgar. Foi emocionante. Valeu. O que falou aí? Aldalci Bíscaro de São Simão, sejam bem-vindos, boa sorte a todos. Linda, Aldalci. Terezinha Alves Lapa, estou muito feliz em recebê-los em meu lar novamente, sejam bem-vindos, tal. Querido. Obrigada. Prazer é nosso. Obrigada. Meia hora é muito pouquinho. Seu Jeto, você tá vendo, né? Tá vendo que meia hora não dá. Não dá. Muita paz para todo mundo, é isso aí, o Mutirão, um programa que acredita no mundo mais justo, mais solidário e feliz, não é, meninos? É isso Exatamente. aí. Todo mundo Vamos juntos no nosso Mutirão, né? Vem comer bolo com a gente aqui, ó. Quem tá pela TV tá vendo que tem um bolo gostoso aqui para virem comer com a gente, celebrar com a gente. Ó, e agora a gente vai chamar, porque a gente fez isso durante muitos anos, Juventude Maior, hein? Continue assistindo e ouvindo. Maior entrando, queridos. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, tchau. Tchau. Sebastião Joaquim de Rosa, sou paineira florida formosa, ventania que um dia soprou. Vou chamar meus companheiros, meninos congadeiro, a reunir em mutirão. Você ouviu Mutirão. Pra cantar a alforria, mutirão de cantoria, celebrar a união.